Hoje foi o dia em que os Estados Unidos disseram não às importações russas de petróleo, gás e energia. Vamos, a partir deste momento, analisar em que ponto está a pressão do Ocidente para acabar com a guerra e os efeitos económicos desta guerra, que já estão a ser sentidos na Europa e também em Portugal e não devem ficar por aqui. São convidados do 360 Pedro Brinca, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, e Bernardo Ivo Cruz, investigador da Universidade Católica. Obrigada a ambos e boa noite. Bernardo Ivo Cruz, há um dado novo, que é o facto de Zelensky, presidente ucraniano, ter dito que já não vai insistir na adesão à NATO. Em que medida é que o assumir desta posição pode aqui abrir caminho ao fim deste conflito, sendo que esta era uma das imposições de Vladimir Putin antes de tudo isto começar? Boa noite, muito obrigado pelo convite. A adesão da Ucrânia à NATO nunca esteve sobre a mesa, nem antes, nem durante, nem depois a invasão. Portanto, embora Putin dissesse sempre... Embora o presidente russo tenha dito que isso era uma das razões, e uma das razões da invasão, a aproximação da NATO às suas fronteiras, e seria uma das fórmulas ou uma das necessidades para acabar com o conflito. Mas nunca esteve sobre a mesa a adesão à NATO. Nem do lado da NATO a questão nunca se pôs, e quando agora o presidente da Ucrânia vem dizer que já desistiu da ideia, era uma ideia que não existia. Já a possível adesão à União Europeia é outra conversa, mas a União Europeia e a NATO têm naturezas diferentes. A NATO é uma aliança militar defensiva. E geralmente essa adesão acontece sempre primeiro à NATO e depois à União Europeia, pode por ser, norma. A União Europeia é mais complexa e, portanto, aderir à União Europeia é mais difícil, porque a União Europeia tem muito mais competências, tem muito mais áreas de atividade, tem muito mais políticas comuns, tem muito mais influência na vida dos Estados do que a NATO, que é tem uma natureza militar. Dentro da União Europeia nós temos Estados que são neutrais e temos Estados que são também membros da NATO e, portanto, há uma variedade muito maior. A NATO tem uma natureza muito clara. É uma aliança militar, é uma aliança defensiva, como aliás estamos a ver durante este conflito. A NATO não está envolvida diretamente no conflito na Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da NATO e, portanto, não faz parte, não exigiu a entrada da NATO, os sistemas de tratados não exigiram a entrada da NATO no conflito. Mas poderá ser encarada como cedência esta posição agora de Zelensky perante Putin, dado que ele próprio exigia essa não entrada para a NATO? É claro que faz parte do discurso. Faz parte do discurso de Moscovo, faz parte do discurso de Kiev. Mas, de facto, nunca esteve sobre a mesa a adesão da Ucrânia à NATO. É a mesma coisa dizerem que eu desisti de ser campeão de xadrez do mundo. Eu não jogo Portanto, xadrez. foi um dos pretextos e assim deve continuar a ser encarado. Não, é bom que o discurso vá nessa direção, porque se nós começamos finalmente a ver que o discurso político das partes começa a encontrar um caminho comum, nós podemos talvez começar a ver uma pequeníssima luz ao fundo do túnel. Mas, de facto, a adesão da Ucrânia à NATO não estava nos planos de ninguém. Há também aqui novidades relativamente às sanções e sanções que podem estar a caminho, mas já falamos mais à frente. Pedro Brinca, ninguém coloca em causa o poderio militar da Rússia, mas há uma pergunta que podemos fazer, ou seja, poderá este conflito terminar por via exatamente das sanções e por via da própria economia? Boa noite, obrigado pelo convite, cumprimentar o Ivo. Claramente, eu acho que essa tem sido uma estratégia inteligente. Existe uma clara desproporcionalidade entre o poder de influência militar e geoestratégica que a Rússia tem e o poder económico. Há aqui uns números que põem isto gritantemente a nu. A União Europeia tem cerca de 10 vezes o PIB da Rússia. Tem 4 vezes, não estou em erro, mais população. Nós representamos 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia. A Rússia representa 2% do investimento direto estrangeiro na Europa. A União Europeia é o principal parceiro comercial da Rússia. Representamos 40% do comércio externo. A União Europeia, da Rússia, em termos de comércio externo, a Rússia representa menos de 5%. Claramente que
no campo militar temos uma desvantagem muito maior, ou pelo menos o jogo está muito mais equilibrado. No campo económico temos um poderio e uma força estratégica desproporcionalmente superior. Basta ver que, por exemplo, nos mercados bolsistas, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, o Euronext 100 num mês baixou cerca de 5%. Na Rússia, até fechar, não é? Cerca de 28 de fevereiro, se não estou em erro, tinha baixado 40%. Estamos a inflação a galopar, nós estamos aqui a queixar, ter uma inflação se calhar chega aos 7, 8%. Na Rússia a inflação neste momento tem isso num mês. Ou seja, existe aqui uma clara desproporção de meios no campo económico. Eu percebo, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, eu sei aquilo que senti quando vi as notícias daquele casal que entrou no hospital com um bebê de 18 meses que veio infelizmente a falecer por estilhaços de um rocket que aterrou em Kiev. Mas levar o combate neste conflito para o campo militar seria de longe pôr-nos em desvantagem. No campo económico nós temos uma vantagem estratégica brutal e é aí que nós temos que ir. Eu acho que o próximo passo, sem dúvida, seria cortar as importações de gás natural e de petróleo da Rússia, que eu acredito mesmo a Europa, Pedro, mesmo a Europa dependendo, alguns países, nomeadamente a Alemanha, por exemplo, e a Itália, dependem muito dessa... Há piores. A Hungria é quase 100%. O gás natural é quase 100%. As importações da Hungria são quase 100% da Rússia. E a curto prazo conseguiam arranjar-se alternativas? Não há dúvidas que isto iria custar muito. Mas é bom lembrar que nós viemos de uma pandemia. Nós não estamos a falar de custos económicos que sejam sequer remotamente comparáveis com aquilo que acabámos de passar. E nós estamos a falar de uma causa, e agora aqui estou a falar no plano normativo, que é altamente, o que nos parece, altamente meritória. Nesse aspecto, eu acho que devia ser um preço justo a pagar. Saiu, mesmo há pouco tempo, um estudo sobre o eventual impacto no país que estava a falar, na Alemanha, de um eventual corte de abastecimento feito por os melhores economistas da Europa, e aquilo que chegam à conclusão é que esse impacto no PIB alemão seria, dependendo de premissas, já sabe que os economistas têm sempre aqui uns graus de confiança alargados, mas entre meio ponto percentual e 3%. Isto significa entre 100 euros e 1000 euros a um alemão ao fim de um ano. Acho que é um preço justo a pagar. Obviamente que no curto prazo ia custar, mas é bom lembrar que nós temos ferramentas para combater este impacto, coisa que não tínhamos, por exemplo, no caso da pandemia. Portanto, o que fez hoje os Estados Unidos podia a União Europeia também fazer, no seu Com muito mais custo, sem dúvida, porque, como disse o Ivo muito bem, os Estados Unidos têm uma exposição muito menor às importações de petróleo da Rússia do que tem a União Europeia, mas mesmo assim com um custo que, primeiro, não é sequer comparável com aquilo que acabámos de passar durante a pandemia e, segundo, que me parece, numa relação de custo-benefício, por mais triste que nós possamos ter que fazer esta aritmética, perfeitamente razoável. Bernardo, posso fazer concordar em dois aspectos que o Pedro levantou. Um é o facto de o Ocidente e a NATO não se terem envolvido nesta guerra é um enorme sinal de cabeça fria e de realismo. A última coisa que nós podemos querer e desejar é que haja uma guerra entre a Rússia e a NATO, um país e uma organização com capacidade nuclear, porque isso então era o fim de tudo. E, portanto, as sanções são o mecanismo certo para lidar com esta situação. E nós temos histórias de sanções ao longo de dezenas de anos. Nunca eu me lembro de sanções tão bem aplicadas, tão precisas e com efeito tão rápido e tão forte. A Eritreia teve 20 anos sobre sanções e não mudou muito por causa disso. Estas sanções são, tanto quanto eu me consigo lembrar, as sanções mais bem pensadas e mais bem aplicadas do regime de sanções desde sabe-se lá quando. E, portanto, é o mecanismo certo para lidar com a Rússia, mesmo porque os números que foram aqui colocados sobre a mesa demonstram. A outra coisa que eu queria dizer é a Europa já estava num processo de transição energética por razões ambientais. Já tinha começado o seu processo de transição energética, já havia e há um conjunto muito grande de políticas e de financiamento para a transição energética por causa da situação do planeta, das alterações climáticas. Esta mudança de relacionamento com a Rússia, o que vem fazer é aprofundar e apressar um processo que nós já estávamos envolvidos. Vai fazê-lo mais depressa, vai fazê-lo por outras razões, portanto vai somar em cima das razões ambientais, temos agora razões geopolíticas, mas o processo é o mesmo, que é substituir
o tipo de energia, o mix de energia da Europa, por formas e por formas energéticas que a Europa consiga produzir ela própria. E, portanto, não é novidade. A novidade é termos que andar muito mais depressa e termos que o fazer sob pressão política e militar. Mas o objetivo de acabarmos ou diminuirmos fortemente a utilização de combustíveis fósseis já estava em cima da mesa desde que, pelo menos como principal política europeia, desde que a senhora von der Leyen assumiu a presidência da Comissão. Mas partilha da opinião do Pedro Brinca, ou seja, iria custar muito aos europeus, mas esse corte com Moscovo e com a Rússia devia de acontecer, ou seja, a não dependência ser abrupta e de uma só vez? O nosso relacionamento económico com a Rússia é, acima de tudo, energético. E é aí que dói. E é aí que vai fazer mais moça ainda na economia russa. Há um número que eu gosto muito, que é o PIB per capita. Em 2020, o PIB per capita da Rússia eram 10 mil dólares por pessoa. Portugal tinha 22 ou 23 mil dólares e os Estados Unidos 63 mil dólares. Portanto, a Rússia é um enorme país que tem imensas riquezas naturais, mas não é um país rico. A economia russa não é uma economia resistente e se conseguir manter o cerco, ou seja, se fechar a Europa sem abrir outros mercados à Rússia, a repercussão na vida dos russos e na vida das elites russas e da capacidade russa de ter políticas públicas internas e externas vai ficar muitíssimo reduzida, se é que vai continuar a ter capacidade de fazer a maior parte das coisas que um Estado soberano e normal faz nas suas políticas internas e na sua política externa. Falemos também dos efeitos que esta guerra terá, os efeitos económicos, e também vai chegar aos portugueses. Esses avisos foram sendo dados, alguns já foram acontecendo, o aumento dos combustíveis. Diria, Pedro, que é preocupante os efeitos que esta guerra possam ter na economia europeia e portuguesa. Bem, ainda a 5 de março, o Fundo Monetário Internacional emitiu um comunicado a dizer que as sanções que estavam a ser impostas à Rússia e toda a incerteza que estava a vir deste conflito trariam um impacto global extremamente severo, foram estas as palavras do Fundo Monetário Internacional. Eu sou sempre um bocado suspeito do apocalipse económico nestas coisas. Como já vimos, existe aqui uma clara desproporção de números e o impacto militar e geoestratégico que a Rússia tem não se compara ao económico. Sem dúvida que vamos sofrer, sem dúvida que vamos ter inflação na parte da energia, mas quer dizer, não é nada que, primeiro, se compare, mais uma vez, àquilo que passámos na pandemia e, segundo, para os quais não tínhamos ferramentas. Nós, neste momento, temos ferramentas para lidar com o aumento dos preços de energia. Metade do preço da energia é imposto em Portugal. E temos uma larga margem para agir aí. E se nós conseguimos tolerar déficits na altura da pandemia para suster a economia, numa questão como esta, de importância tão grande do ponto de vista normativo e geoestratégico e político, pode definir o futuro e a geoestratégica da Europa nos próximos 30, 40 anos, acho que é perfeitamente, estamos numa posição muito mais otimista que aquilo que teríamos em 2020, quando a pandemia alastrou. Mas essa de facto não era de todo, Pedro, otimista. Mas eu pergunto, os portugueses poderão ter ao mesmo tempo preços mais altos nos combustíveis, em produtos alimentares, na energia, os salários a ficarem como estão e, portanto, vai ser difícil? Não, difícil será sempre. Há sempre um preço a pagar no almoços grátis. Sem dúvida que isso irá ter um impacto forte na capacidade que os portugueses têm e no nível de vida. Existe este perigo de haver a tal estagnação económica, passarmos por um período de alguma estagflação, se quiserem, voltar aqui um bocadinho aos anos 70, se bem que nada, creio eu, se possa comparar com essa época em termos de volume e magnitude do impacto que isso teve na altura. E ainda é cedo para essa constatação? Diga? Ainda é cedo para falarmos em estagflação? A incerteza aumentou de forma brutal. Há índices bolsistas que medem a incerteza, ou índices que medem a incerteza e que dispararam todos de uma forma brutal. O Fundo Monetário Internacional, a previsão que fazia era que o crescimento mundial terá sido revisto em baixa em cerca de 1% e que a inflação terá sido revista em alta em 1%. Mas estes números não têm qualquer significado. A única coisa que se pode ler a partir daqui é que se espera que o crescimento seja mais moderado por via do conflito, que acho que é consensual, e que a inflação será mais elevada por causa da questão da disrupção das cadeias de abastecimento, etc., que todo este caos vai influenciar. Mas, para além disso, é muito cedo para estar a fazer essa ordem de previsões. Agora, eu ficaria muito surpreendido, a não ser, claro, que estivéssemos a falar de cenários de
confrontação política direta entre o Ocidente, então aí, pronto, Não vale a pena fazer contas. nem sequer vale a pena fazer contas, porque tirando esse cenário de cima da mesa, estamos a lidar com um desafio muito mais modesto do que aquele que tivemos recentemente com a pandemia. Bernardo Ivo Cruz, muito rapidamente, Putin assinou um decreto para proibir exportações de produtos e matérias, ainda não especificou a lista desses países. Isto significa que este jogo vai fazer-se mesmo no campo das sanções e é aí que este conflito poderá ele poderá terminar em função das sanções? Eu espero que não se vá para lá de sanções. Gostaria que houvesse uma solução diplomática para o conflito. Mas se a confrontação se mantiver no campo das sanções, estamos todos muito contentes. Porque, no fundo, é uma reação ao que anunciou Joe Biden esta noite. Sendo que os Estados Unidos é praticamente autossustentável em termos de energia, com o fracking e as reservas naturais que tem. Portanto, o esforço americano para substituir as importações de energia da Rússia é muito pequenino, é perfeitamente desprezível em termos do que é o seu mix energético. Agora, a Rússia a economia da Rússia vive destas exportações. Se o presidente Putin, por uma razão de orgulho, resolve ele próprio impedir ou proibir a exportação do bem que vende no mundo, parece-me que o resultado talvez não seja exatamente aquele que eu esteja à espera. E a China poderá ser o mediador? A China está-se a manter numa posição muito interessante, porque a China, no início dos Jogos Olímpicos de Inverno, parece que foi há 1000 anos, mas foi há 2 semanas, a China e a Rússia fizeram uma declaração conjunta a declararem um amor eterno. Aquilo era Best Friends Forever. Depois, quando as Nações Unidas começaram a aprovar sanções e a ter votações em vários órgãos das Nações Unidas contra a Rússia, a China manteve-se sempre neutral, absteve-se em todas essas votações. A China está numa posição, deve ser o país mais confortável em toda esta história. Porque, por um lado, pode voltar a conversar com o Ocidente, dizendo-lhes, até há relativamente pouco tempo, nós tínhamos um relacionamento económico que permitia às empresas chinesas investirem, comprarem bens e empresas no Ocidente, que não havia uma pressão militar no Pacífico, e depois isso foi mudando nos últimos anos. E, portanto, a China agora pode voltar-se para o Ocidente e dizer, se vocês querem manter a Rússia isolada, vamos aqui conversar sobre que tipo de relacionamento é que nós vamos ter daqui para a frente. Se a coisa não correr bem, tem dado tem bons o sinais. seu best friend forever, de há 2 semanas atrás, que precisa desesperadamente de mercados e de amigos. Bernardo Ivo Cruz, Pedro Brinca, muito obrigada pela vossa presença. Boa noite. Muito obrigado. Os preços do ouro dispararam desde que a guerra começou. Como noutras crises, quem tem dinheiro para investir